Muito bom dia! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja bem-vinda, seja bem-vindo nesta manhã de sexta-feira. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a superar a dependência emocional em até 60 dias e recuperar a sua coragem de agir. Se isso te interessa, fica aqui comigo nos próximos minutos, porque a gente vai falar sobre como o autoabandono se disfarça de prova de amor. Como o autoabandono se disfarça de prova de amor e como você identificar esse ciclo e sair dele, claro, para que você não adoeça mais a sua autoestima. Então é sobre isso que a gente vai falar agora. Se você puder, compartilha com quem você acredita que precisa desse conteúdo e diz de onde você está falando para eu te dar um bom dia especial. Deixa eu dar um bom dia para Ian Carvalho, seja bem-vinda. Heraldo Xavier também por aqui, a N. Júlia, a Diginan, oi Diginan, seja muito bem-vinda, integrante da comunidade Coragem, a Soraya por aqui também, a Rose, seja muito bem-vinda, a Eloide, integrante também da comunidade Coragem, seja bem-vinda, sejam bem-vindos para a gente começar essa conversa a partir de agora. Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai falar como esse autoabandono se disfarça de prova de amor, né, de amor verdadeiro e como você sair dessa cilada. Primeira coisa que eu quero que você entenda aqui é que quando a gente fala principalmente de dependência emocional, escreva aqui, bom dia Juvenal, dependência emocional, a dependência emocional é um sintoma, é uma consequência de feridas emocionais. Escreva aqui, dependência emocional. É muito importante que você compreenda que a dependência emocional é uma construção que vem dessas feridas emocionais. Existem 5 feridas emocionais que todos nós carregamos em um certo nível. E por que nós carregamos essas feridas emocionais, Ogata? É possível que exista alguma pessoa que não tenha nenhuma ferida emocional? Olha, eu duvido. E se existe, eu ainda não fui apresentado. Não fui apresentado. Em um certo nível, todo mundo carrega uma dessas 5 feridas emocionais que eu vou te falar agora, ou 2, ou 3, ou 4, ou as 5. E por que isso acontece? Porque quando nós nascemos frágeis. Os bebês, as crianças, elas precisam de cuidado. Elas precisam de, escreva aqui, afeto. Afeto. Afeto para um bebê, para uma criança, é fundamental. E eu vou mais além. Isso vale também para a gestação, quando você estava lá na barriga da mamãe. Tudo bem? Oi, Meg, seja bem-vinda. A Paulinha também chegando por aqui. A gente está falando hoje sobre como o autoabandono se disfarça de amor verdadeiro. É sobre isso que a gente vai falar. Eu estou começando a falar agora sobre a dependência emocional. Então, em um certo nível, todos nós carregamos as nossas feridas emocionais. Qual é a lógica, né, que você deveria colocar na sua vida? Curar essas feridas emocionais. Por quê? Porque muitas delas impactam diretamente em quem você é hoje, no seu comportamento. Por exemplo, vamos imaginar que você se sinta muito insegura para tomar decisões. Alguém aqui se identifica com isso? Você é muito insegura para tomar decisões, você demora para tomar decisões, você fica ali um pouco perdida na hora de escolher alguma coisa. Isso provavelmente, isso não é uma regra, mas provavelmente é a consequência de uma ferida emocional, como, por exemplo, a ferida da humilhação. Vamos imaginar, bom dia Terezinha, imagine que você na infância, toda vez que você falava algo, você era repreendida. Toda vez que você falava algo, você era motivo de risada. Ou seja, você perdeu a segurança para se colocar. E aí, quando hoje você é adulta, você vai ter o quê? Insegurança de se colocar. Por quê? Porque lá atrás você já viveu essa dor. E a nossa mente, que sempre quer garantir, escreva aqui, sobrevivência, sempre sobrevivência, ela guarda essa informação que você viveu lá na infância.
Tudo bem? A Meg, decisões são como um desafio diário. Sim, talvez seja o maior desafio da vida, né, Meg? As decisões, porque são as decisões que mudam a nossa vida. Guarda isso. São as decisões que mudam a nossa vida. Quando a gente não decide nada, quando a gente apenas vai deixando a vida nos levar no modo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Leva eu. Bom dia, Elisângela, seja bem-vinda. A Maria Dias Sartori também por aqui, seja muito bem-vinda. Quando a gente vai nesse modo Zeca Pagodinho, a vida fica muito difícil. A vida fica muito difícil. A vida muda para valer, principalmente se você está insatisfeita com a vida hoje, com decisões fortes. Com decisões fortes. Escolhas difíceis. Por quê? Porque se fossem escolhas fáceis, digamos que o nível de desafio ele é baixo e não vai ter um grande impacto na sua vida. Tudo bem? Então, as feridas emocionais nós carregamos. Em um certo nível, todos nós carregamos. Como eu disse, se você conhece alguém que não tem uma ferida emocional, me apresenta que eu quero conhecer, porque eu até hoje não conheci. E são 5 as feridas emocionais. A Meg, no modo Zeca Pagodinho é bom, só para quem nasceu herdeira. Olha, nem para quem nasceu herdeira, sabia, Meg? Eu chego a essa conclusão. Por quê? Porque vamos imaginar a vida de uma herdeira. Eu não sou herdeiro, mas vamos imaginar isso. Já conheci, já tratei. Eu tratei uma pessoa que é herdeira. Herdeira, assim, de bilionário, de um grande empresário. Ela é neta de um grande empresário falecido recentemente, cerca de 1 ano, 2 anos. Bilionário. E ela tinha essa vida, uma vida, digamos, fácil, né? A gente olha principalmente pelo aspecto financeiro, uma vida tranquila, fácil. Mas, presta muita atenção no que eu vou te falar. Era uma vida monótona. Por que era uma vida monótona? Por que é uma vida monótona? Porque uma vida fácil cria, muitas vezes, tempos difíceis. Por quê? Porque a pessoa acaba levantando todos os dias sem um propósito, sem um porquê. Ah, mas é tudo que eu quero na vida, gato. Eu não quero ficar só trabalhando. Ok. Mas todos nós precisamos de uma motivação para acordar todos os dias. Ah, mas existem coisas muito boas na vida de uma herdeira. Sim, sem dúvida. Sem dúvidas nenhuma. Mas se essa pessoa não coloca propósito, se ela não tem um porquê todos os dias de acordar, ela vai adoecer. Como foi o caso dessa pessoa que eu atendi. Por quê? Porque a vida dela era fácil por esse aspecto, mas sem crescimento. E eu acredito muito que todos nós estamos aqui, Meg, para evoluir. Faz sentido? A gente está o tempo todo para evoluir. Claro que às vezes é cansativo a gente viver tantos desafios, mas a gente talvez enfrente muitos desafios porque nos falta preparação. Escreva aqui, preparação. Quando você se prepara, você passa por esse desafio. E aí você vai encontrar outros desafios, mas nunca o mesmo. É por isso que eu adoro a corrida e gosto de usar a corrida como uma metáfora para a vida. Oi, Lídia, seja bem-vinda. Como uma metáfora para a vida. Quando você começa a correr, por exemplo, vamos imaginar que você está totalmente sedentário e comece a correr. Você não consegue correr 42 quilômetros, que é a distância de uma maratona. E você vai ter que se esforçar muito, vai ser difícil para você fazer 5, talvez. E vai ser, assim, uma batalha hercúlea, você fazer 5 quilômetros. Só que se você se preparar, você vai, no momento, alcançar isso. Faz sentido? Quando você chega no 5, você fala assim, puxa, agora eu tenho um próximo desafio. Porque eu consegui chegar aos 5, agora eu quero fazer os 10 quilômetros. E aí você também faz uma nova preparação. E é assim que a vida precisa ser, de uma certa maneira. Desafios, mas de crescimento. Faz sentido? Então é muito importante entender isso. A Meg, vida monótona também não é bom. Temos que ter um objetivo de vida. Exato. É isso aí, Meg. Exatamente. A Heloíde, a minha mãe completamente fragilizada,
E eu já na barriga sentindo tudo, e quando nasce sem nenhum afeto e muito repreendida, humilhada. Mas eu sou capaz de mudar essa história, estou no processo. Excelente, Eloy, eu estou acompanhando o teu processo. Sim, e é exatamente esse exemplo que você colocou agora. Oi, Fuli, seja muito bem-vinda. Isso gera uma ferida emocional e que leva você, muitas vezes, a ter insegurança para tomar decisões. Por quê? Porque você não quer ser humilhada de novo. A sua mente guarda essa informação. Então, é muito importante compreender, antes da gente começar a falar sobre como esse autoabandono se disfarça de amor verdadeiro, entender que a dependência emocional é um sintoma e que se você não tratar a dependência emocional na raiz, ou seja, curando essas feridas emocionais, você vai permanecer nesse lago de areia movediça, porque é isso que a dependência emocional é, ela te puxa para baixo. Você tenta se debater e ela te puxa para baixo. Você tenta sair e ela te puxa para baixo. Você gasta energia e ela te puxa para baixo. E aí tem uma hora que você simplesmente desiste. Então, para sair dessa areia movediça, dessa dependência emocional, você precisa curar essa ferida emocional. Você precisa identificar qual é a ferida emocional que você carrega. E aí são 5 feridas emocionais, como eu disse. Rejeição, que é a mais profunda de todas e normalmente acontece na gestação. Abandono, que é a segunda mais de impacto e principalmente ligado à dependência emocional, quando há um abandono emocional, especialmente da mãe, ou seja, sem afeto com essa criança durante os primeiros meses e dias de vida. A ferida da humilhação, que a gente já falou aqui, injustiça e traição. Essas são as 5 feridas emocionais. E tratá-las é essencial. É essencial. Por quê? Porque muitos dos nossos comportamentos, como eu disse, são reflexo das dores dessas feridas. E isso foi moldando o seu comportamento. O seu comportamento foi sendo moldado por aquilo que você viveu e atualmente não quer que você reviva para te proteger. Então, quando a gente passa muitas vezes para um nível de autoabandono, o que é um autoabandono? Bom dia, Maria Ângela. O que é um autoabandono? É principalmente quando você coloca as necessidades, quando você coloca os desejos, quando você coloca os sonhos, os limites de outras pessoas acima dos seus. Isso para mim é autoabandono. É quando você simplesmente se larga, é simplesmente você não se cuida, você simplesmente não olha para você, você não se prioriza. Alguém aqui se identifica com isso? Você talvez esteja nesse momento de autoabandono. E aí, claro, a tua mente, racionalmente, vai usar pensamentos para te convencer que está tudo bem. Não, você está agora se dedicando aos filhos, você agora está se dedicando ao seu parceiro, à sua parceira, é isso mesmo. E aí tem algo muito perigoso nisso. Quando você se acostuma a fazer alguma coisa, isso se torna escreva aqui, hábito. Um hábito. Tudo bem? Faz sentido? Bom dia, Jefferson. Boa, já vou te responder, Meg. Ótima pergunta aqui. Você vai fortalecendo esse hábito com esse comportamento. E quando um hábito ele é criado, um hábito não pode ser quebrado. Ele não deixa de existir. Por quê? É criado aqui uma espécie de caminho neural. É como se fosse, sabe quando você vai, por exemplo, você pisa na grama todo dia, sei lá, você faz um caminho que você tem que passar pela grama todo dia. Todo dia você passando por aquela grama já não vai ficando mais rala e ela já não vai fazendo exatamente o caminho que você faz todos os dias. E é isso que acontece aqui no nosso cérebro. Esse caminho neural ele é criado. Oi, Regina, seja bem-vinda, a Meg Lima também. Esse caminho ele é criado para poupar energia, para você gastar menos energia e ter mais sobrevivência, mais tempo de sobrevivência. Então o hábito ele não pode ser quebrado. Ele pode ser alterado, mas não quebrado. Então, no momento que você faz todo dia uma ação, aquilo vai ficar ali. E vai caber a você mudar esse comportamento. Faz sentido? Hábito faz todo sentido. Boa, Soraya. E é exatamente que a gente precisa tomar cuidado. Quando a gente se autoabandona, isso se torna um hábito. Isso se torna normal.
E não é normal isso. Porque quando a gente normaliza alguma coisa, a gente acaba se conformando. A gente acha que é assim mesmo. Ah, eu preciso colocar as necessidades da outra pessoa acima das minhas. Eu não sou tão importante assim. Tudo que o outro precisa, eu faço. Tudo que eu preciso, eu deixo para depois. E esse autoabandono vai se refletindo em você, na sua parte física, então na sua saúde. Você passa a ficar mais vulnerável. Você passa a ter uma vida mais limitada porque os teus sonhos, os teus objetivos talvez precisem de estudo e você não tem tempo para estudar. Você não tem tempo para se aprimorar na sua profissão. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Oi, Sírio, seja muito bem-vindo. Então, isso não pode se tornar um hábito, esse autoabandono. Só que a mente usa alguns recursos para te manter nesse padrão. E por que ela faz isso? Porque o que você está fazendo hoje, esse comportamento, te distancia da dor da ferida emocional. Porque se você viveu a rejeição, se você carrega a ferida do abandono, o que acontece? A tua mente não quer que você reviva isso. Ela não quer que de jeito nenhum você sinta essa dor. E uma maneira de você não sentir essa dor é o quê? Você mudar o seu comportamento. É você usar uma máscara. É você usar uma máscara. É você, como eu gosto de usar metaforicamente, é você sorrir por fora e chorar por dentro. Sabe o filme O Coringa, o primeiro, que tem uma cena icônica que logo no início ele força o sorriso, o Coringa ainda não era o Coringa, né? Ele era um palhaço, e ele força o sorriso e uma lágrima escorre. É o que acontece com muita gente que está se auto-abandonando, que está vivendo a vida dos outros. E aí a pergunta que eu quero te fazer para gerar essa reflexão, para gerar um incômodo em você. Até quando você vai viver a vida das outras pessoas? Até quando você vai continuar passando a sua vida construindo o sonho de outras pessoas e deixando os seus sonhos para depois? Reflita a respeito disso. Isso. Somos programados a estar sempre sorrindo. Isso acontece, Meg, por quê? Porque quando eu moldo o meu comportamento, a chance de eu, por exemplo, não ser abandonado de novo, sofrer a rejeição ou a humilhação, a chance disso não acontecer aumenta. Vamos imaginar de novo aquele exemplo daquela criança que foi humilhada na infância, sofreu bullying e tudo mais. Ela não quer viver aquilo de novo. Então, se ela se coloca, se ela impõe os limites dela, ela corre um certo risco perante o grupo do quê? De sofrer uma represália. Agora, se ela for boazinha, se ela fizer tudo para todo mundo, se ela colocar as necessidades dos outros acima das dela, ela vai ser humilhada? Provavelmente não. Provavelmente não. Faz sentido? Bom dia, Giovana, seja bem-vindo. Suzete, seja muito bem-vinda, que legal você por aqui. A Helbru também, muito bom, sejam bem-vindos. Suzete, a mãe do meu grande amigo Paulo Amorim, seja muito bem-vinda. Tá fazendo sentido isso para você? Isso é muito importante de compreender. Que esse comportamento que você tem hoje de se auto-abandonar é uma espécie de proteção que a tua mente criou para você não reviver aquela ferida emocional lá da infância. Agora, essa ferida emocional da infância, ela precisa ser curada. Por quê? Porque continuar se auto-abandonando tem um preço muito alto. Tem um preço altíssimo. Porque a sua autoestima, escreva aqui, a sua autoestima, ela está sendo adoecida. Você passa a não confiar mais em si. Você está se achando a pior pessoa do mundo, você está se achando uma pessoa incapaz, e você não é nada disso. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo que o que está acontecendo hoje na sua vida, independentemente da circunstância, não define quem você é. Não define quem você é. A sua história não precisa definir quem você é. O que vai definir quem você quer ser a partir de agora são as suas decisões
do momento, as suas escolhas de agora. E continuar escolhendo se autoabandonar vai piorar a situação. Por isso que essa autoestima doente tira a sua autoconfiança, porque sem autoconfiança você não age. Como é que você vai agir? Como é que você vai sustentar uma decisão? Como é que você vai sustentar a decisão de sair de uma relação de dependência emocional? Porque você não acredita. Você não acha que é possível. Você acha que não é capaz de sozinha dar conta. E o mais incrível, principalmente depois que eu atendo muitas mulheres que fazem a hipnoterapia comigo, elas compreendem que elas olham para aquele passado de medo e elas até dão risada. Por quê? Porque quando elas mudam a percepção, quando elas curam essas feridas emocionais com blindagem emocional, elas olham para esse eu do passado e elas até dão risada, não menosprezando, mas falam, nossa, olha quanto medo imaginário que eu tinha e eu consigo sim, eu consigo sair de uma relação, eu consigo me sustentar, eu consigo viver novamente. E é nisso que você precisa realmente entender. É isso que você precisa realmente compreender. Você precisa curar as suas feridas emocionais. Tudo bem? Faz sentido? Oi, Silva. Seja muito bem-vinda. A Kelly, desculpa. Kelly, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. A Diginan, fez sentido para você, Diginan? Coloca aqui um coraçãozinho se está fazendo sentido para você. Deixa eu responder aqui uma pergunta. Pode colocar ali as suas perguntas. A pergunta da Meg aqui. E quando você quer curar algo com uma pessoa e essa pessoa ainda continua te rejeitando, o pai biológico, no caso aqui, o pai biológico. Então, olha só. Vamos começar falando sobre expectativa, Meg. Qual é a expectativa que você tem ao curar essa rejeição? O que você... Qual a sua expectativa? Isso é muito importante de alinhar. Tudo bem? Porque talvez a gente tenha a expectativa, isso é muito comum, de que, por exemplo, pegando esse caso aqui, esse exemplo que você deu, o pai biológico te rejeitou, você quer curar algo e o pai continua te rejeitando. Uma expectativa que pode existir é, puxa, eu vou curar isso e o meu pai não vai me rejeitar mais. Ok, isso pode acontecer? Pode acontecer. Mas isso não está sob o seu controle. Cada pessoa tem o livre-arbítrio. E talvez para essa pessoa não vai mudar nada. O problema é que você sofre pela rejeição dessa pessoa. E quando você sofre dessa rejeição, os seus comportamentos são impactados. Então, talvez você se coloque disponível para todo mundo. Expectativa, eu só gostaria de me sentir pertencente como filha. Essa é a sua expectativa. Mas essa expectativa, Meg, posso te dizer, não é da Meg adulta que está aqui na live. É da Meg criança. Quem respondeu aqui foi a Meg criança, não a Meg adulta. Por quê? Eu garanto que depois que você curar essa ferida da rejeição, você vai diminuir essa expectativa ou vai zerar essa expectativa. Por quê? Porque não tem como fugir. Você é filha desse pai. Por mais, sei lá, uma outra pessoa tenha ocupado esse papel em determinado momento da sua vida, mas ele é seu pai. E a gente idealiza, por diversos motivos, algumas cenas da nossa vida, né? Uma família feliz, pertencer a uma família, e às vezes a nossa história não vai ter isso. E a gente precisa aceitar a realidade. E aqui vou tomar o maior cuidado para dizer o seguinte, aceitar é diferente de você se conformar, tudo bem? Aceitar pois é, eu não vou ter talvez o afeto, o carinho que o meu pai
poderia ter me dado. Pois é, faz parte, são as cicatrizes que a gente vai levar. Só que ter uma cicatriz é diferente de você ter uma ferida. Tudo bem? Por quê? Se você toca na cicatriz agora, vamos imaginar que lá na infância você caiu, ralou o joelho. Se você, né, se tudo correu bem, você hoje tem uma cicatriz, você toca na cicatriz, não acontece nada. Faz sentido? Nada. Você só lembra, nossa, aqui foi quando eu caí de bicicleta, ralei o joelho. Maravilha. Agora, se a ferida está aberta, você toca, dói. Ai. Então, assim, a expectativa é da sua menina de pertencer. A adulta, eu tenho certeza, depois de curando essa ferida emocional, a adulta vai lidar muito melhor com isso. Muito melhor com isso. Porque, assim, por exemplo, no caso da hipnoterapia, o grande mérito da hipnoterapia é tirar o sofrimento. Porque é o sofrimento que machuca a gente, é o sofrimento que nos mantém no passado, é o sofrimento que paralisa a nossa vida. Porque a gente fica remoendo aquilo, não é? A gente fica ali remoendo. Isso é sofrer. E aí, ó, guarda essa frase. A dor, ela é inevitável. O sofrimento, opcional. Você pode hoje bater o seu dedinho do pé na quina da cama e vai doer bastante. Quem já bateu o dedinho na quina da cama sabe que dói. Agora, você pode passar o dia ali sofrendo, ai, mas que dor, ai, que azar que eu tenho, o meu dia começou mal. Ai. Isso é o sofrimento. Isso é uma opção. Faz sentido isso para você? Oi, Carla. Oi, Ju, sejam muito bem-vindas. A Jaque também por aqui. Faz sentido? Coloca aqui um coraçãozinho. A Meg, sim, fui criado pelo meu padrasto, o amor como pai. Maravilha, e que bom, olha só. Primeira coisa, ele não jamais vai substituir o papel do pai biológico, ok? Mas olha que sorte que talvez você tenha tido, ele te deu amor. Algo que o seu pai biológico provavelmente não conseguiria. Então, só que a tua criança não entende isso. Tudo bem? Ah lá, e realmente, minha criança vive constantemente pensando e querendo isso. Pois é, a sua criança não tinha a maturidade emocional para lidar com isso, para entender isso que a gente está falando aqui. O problema é que a criança, por conta da ferida emocional aberta, essa criança, ela está ainda aí gritando dentro de você. Entendeu? Porque ela queria naquele momento que ela viveu esse desamparo pelo pai biológico, ela queria um pai ali presente na vida dela. Que bom que ela recebeu depois o amor do padrasto. Que bom. Mas isso, claro, não cura o vazio emocional que o pai biológico deixou. E esse vazio emocional, se ele não é curado através das feridas emocionais, né? Você não cura as feridas emocionais, ele continua ali aberto. E é isso, toca, dói. Toca, dói. Entendeu? E aí o que acontece? A partir daí o seu comportamento vai mudando, isso vai afetando a sua vida. Tudo bem? Faz sentido? Bom dia, Lê, seja bem-vindo. Eloide, isso é verdade. Fiz hipnoterapia, olho para minha mãe e não tenho mais o sentimento de rejeição. Exato, né, Eloide? Fizemos a hipnoterapia. Não tem mais o sentimento, não tem o sofrimento. Ligo para ela quando bem entender e não só para me sentir aceita. E se ela também não liga, tá tudo bem. Exato, não há o sofrimento. Por quê? No caso de Eloide, a criança dela, que sofreu a rejeição, que sofreu a humilhação, essa criança que antes estava, metaforicamente falando aqui, gritando por socorro, ela agora está em paz. E é o que eu sempre digo, a hipnoterapia também acho que um outro benefício é trazer paz. E olha, viver em paz é algo muito bom. Viver em paz realmente é muito bom. Tudo bem? A Soraya. Estou começando a entender o porquê hoje meu corpo está reagindo com crise de ansiedade direto. Olha só, Soraya. Vou falar um pouquinho então de crise de ansiedade para você. A crise de ansiedade,
é um sintoma, né, que afeta o nosso corpo, né? Então, assim, você se sente exausta, você tem muitas vezes ataque cardíaco, você tem aquele suadouro, né, aquele sufocamento. Por quê? Porque é a consequência de um estado de alerta. O que que isso quer dizer? A sua mente aprendeu, Soraya, que você precisava ficar em um estado de alerta. E quando a gente fala de crise de ansiedade, a gente tem que sempre olhar. Oi, Dani Garcia, seja muito bem-vinda, direto de Dubai, que legal você aqui. Quando a gente fala de crise de ansiedade, a gente precisa olhar para dois pontos importantes da nossa história. O nosso passado, especialmente a nossa infância, e o nosso presente. E você vai entender por quê. Quando a gente fala de esse estado de alerta, é porque a nossa mente o tempo todo ela quer garantir a nossa sobrevivência. Então, ela o tempo todo está mapeando aquilo que é perigoso ou não para você. E isso é feito de acordo com o quê? Com aquilo que você viveu, de acordo com seus aprendizados, com as suas experiências de vida. Por isso que olhar para o passado é muito importante. A gente precisa entender e descobrir onde, em que momento que esse estado de alerta foi criado. Aí, olhando para a infância, e dentro do conceito das 5 feridas emocionais, rejeição, humilhação, abandono, traição e injustiça, a gente precisa entender. Então, por exemplo, pode ser que na sua infância você tenha vivido a ferida da rejeição. Aonde? Na gestação. Talvez uma gestação inesperada. Existe uma diferença entre uma gestação desejada, onde os pais, eles realmente planejaram, eles vão receber o bebê com amor. Oi, Silvia, seja bem-vinda. Com amor, carinho. Oi, Dani, que legal você aqui. Com amor, carinho, com afeto, com segurança. E existe a gestação inesperada. Ela acontece e aí há uma tensão em alguns casos, há coisas mais extremas, como às vezes uma tentativa de aborto. Ou seja, tudo que essa bebê viveu na barriga da mãe, essa bebê sentiu e vai interpretando, vai criando interpretações. Isso é muito importante de entender. E ali pode ter sido criado um estado de alerta. Opa, um estado de ansiedade. Eu preciso agradar, eu preciso fazer tudo pelos outros, eu não posso errar. Isso pode ter sido criado também, por exemplo, que é muito comum, dependendo da relação dos pais como um casal na tua infância. Veja como que era, Soraya, a relação dos seus pais como um casal na infância. Eles brigavam muito, eles tinham várias discussões, porque isso muitas vezes cria um estado de ansiedade. Por que a ansiedade? Por que cria um estado de ansiedade? Quando a gente pensa na ansiedade, é o quê? É um pouco de olhar o futuro, certo? O que será que vai acontecer? Será que hoje vai fazer sol, vai fazer frio? O que tá chegando o Natal? O que será que eu vou ganhar de presente? Ou seja, você fica ansiosa. Estar ansioso não é o problema. O problema são as crises, como você disse. Esse é o problema. Estar ansioso é natural. É um recurso de sobrevivência que a gente tem, de antecipação. Agora, imagina você, criança, Soraya, sei lá, de 4 anos, vivendo num ambiente extremamente tóxico, com brigas, gritaria. Aquilo não é um ambiente adequado para uma criança. E ali a sua mente vai aprendendo a viver em tensão. Tudo bem? Por isso que a gente precisa entender a origem da criação desse estado de alerta, de ansiedade. Tudo bem? Bom dia, Nádia. E aí a gente precisa olhar para quê? Para o teu presente. Porque alguma coisa que você está vivendo hoje, aí pode ser uma relação tóxica, abusiva, um casamento falido, enfim, um problema no trabalho, um chefe tóxico, enfim, alguma coisa que você vive hoje que se torna o gatilho para ativar esse estado de alerta. É como, quer ver, ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Imagina o seguinte, ó. Tá vendo essa tomada aqui, ok? E esse aqui é o conector do meu computador, beleza? Aqui, vamos dizer que é o passado.
aquilo que originou a tua ferida emocional. Vou pegar como exemplo brigas dos pais, ok? Você vivia lá um ambiente tenso e foi ali que criou-se o seu estado de alerta, o seu estado de ansiedade. E aqui é o que você está vivendo hoje, é o teu presente. Você está vivendo um relacionamento tóxico. E aí o que acontece? Ó, tá aqui. Toda vez que você vive uma briga, por exemplo, no seu casamento, a tua mente sabe o que ela faz? Ela faz isso, ó. Ela se conecta. E aí, para quê? Para te proteger, para que esse estado ansioso surja para te proteger. E aí, a partir daí, as crises acontecem. Ou seja, por isso que crise de ansiedade, a gente precisa olhar para o passado, a gente precisa olhar para o presente e entender como que isso está se conectando. Faz sentido isso? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. É assim que a gente resolve crise de ansiedade. Primeiro, olhando para o passado. Por quê? Quando eu olho para o passado e curo as feridas emocionais, eu vou ter força para tomar uma decisão e acabar com esse gatilho do presente. Porque não adianta, por exemplo, vou imaginar você está vivendo um casamento falido. E aí você cura a sua ferida emocional lá do passado, aquela que gerou o estado ansioso. Só que se você não sair desse casamento, não vai adiantar muita coisa. Você vai continuar sofrendo com isso. Tudo bem? Então, eu resolvo primeiro lá o passado, e aí é onde a hipnoterapia pode te ajudar. Você vai lá e ressignifica, né? Como a Eloide falou aqui, você deixa de sofrer. E 2, aí você tem força para tomar as decisões. Você tem força para sustentar as escolhas. Porque a pior coisa que existe é a frustração, muitas vezes, de você decidir terminar uma relação e desistir. Alguém já viveu isso? Eu falei de relação, mas qualquer coisa. Ah, eu quero agora fazer isso. Academia. Ah, eu quero fazer academia. Mas aí você desiste, você para no meio. Por quê? Porque provavelmente tem alguma programação aqui na sua mente que faz você desistir. E é isso que você precisa ressignificar. Tudo bem? Faz sentido? Então entenda. Agora, voltando aqui só para a questão do autoabandono e como isso se disfarça muitas vezes de... Isso, Meg, procrastinando a vida. As pessoas passam a vida procrastinando e a procrastinação está cada vez maior. Sabe por quê? Não é o excesso de estímulos. As pessoas estão procrastinando cada vez mais. A Jaque, ó, total essa, sou eu. Sabe por que, já que as pessoas estão procrastinando mais? Porque elas estão carregando as suas feridas emocionais há muito tempo. E aí, aquilo se conecta, entendeu? E aí, claro, a mente bloqueia. Eu brinco, porque por isso que as dietas falham miseravelmente. Porque você sabe o que tem que fazer. Por exemplo, se você quer, sei lá, perder peso, né? Você quer ter um corpo saudável. Você sabe o que tem que fazer. Você não é idiota, você sabe o que tem que comer, o que não tem que comer, você sabe que tem que ir na academia. Ai, mas eu não consigo. Você sabe o que tem que fazer. Só que por que você não faz? Porque a tua mente, ela domina você. E por que ela domina você? Por conta dessas feridas emocionais. E ela usa as emoções para isso. A mente usa as suas emoções, por exemplo, como medo, para fazer você desistir. Enquanto a tua mente e as tuas emoções te dominarem, você vai desistir. Você vai continuar se auto-abandonando. Oi, Ana Paula, seja bem-vinda. Oi, Ana, seja muito bem-vinda. Você vai continuar se auto-abandonando. É por isso que você precisa ter blindagem emocional, que é o domínio dessas emoções. Escreva aqui, blindagem emocional. Quando você cura suas feridas emocionais, você está colocando essa blindagem emocional. Você está blindando emocionalmente aquela ferida para você não sofrer mais. Faz sentido isso? É isso que eu quero que você compreenda. Esse autoabandono tem um alto custo na sua vida. Está custando muita coisa. Oi, Cecília, seja bem-vinda. Está custando muitas coisas na sua vida. Você viver em função de outra pessoa está custando demais. E isso não é normal. Para de normalizar isso. Isso não é amor verdadeiro. O amor verdadeiro começa por você se amar, por você se gostar, por você gostar da sua presença.
Por você gostar de si. Isso é uma autoestima saudável. É quando você se olha, você se enxerga com valor. Você sabe que você é uma ótima pessoa, você sabe que você é capaz, porque a partir daí você passa a ter autoconfiança. Com autoconfiança você age. E aí você sai da procrastinação. Aí você faz o que precisa ser feito. Por isso essa dependência emocional que você está vivendo hoje, ela precisa ser tratada na raiz. Isso, Eloíde, se colocar em primeiro lugar. Mas a gente só se coloca em primeiro lugar, bom dia, Divânia, se você curar suas feridas emocionais. Porque esse é o padrão, isso virou hábito. Você talvez já tenha se habituado a se desvalorizar e você nem sabe disso. Virou um hábito você colocar as suas necessidades para depois. É você sempre no fim da fila. Quando que você vai ser a primeira da fila? Quando que você vai ser a prioridade da sua própria vida? Não são as pessoas, não são as circunstâncias que estão te adoecendo, que estão mantendo você na vida de sofrimento. É a falta de domínio da sua mente, a falta de domínio das suas emoções. Quando isso acontece, através da cura das feridas emocionais, você passa a ter essa blindagem emocional. E aí o teu comportamento muda. A Eloíde deu um ótimo exemplo aqui, depois que ela fez a hipnoterapia. Antes, havia uma tensão com a mãe por conta de feridas emocionais. Do momento que ela curou essas feridas emocionais, ela tem uma relação hoje com a mãe sem sofrimento. Para analisar quanto está te custando viver no sofrimento. Bom dia, Divânia. A Soraya, eu nunca estou em primeiro lugar. Isso não te incomoda, Soraya? Isso tem que te incomodar. E mais do que te incomodar, Soraya, me permita dizer aqui com todo respeito, isso tem que deixar você indignada. 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 Você tem que sair daqui hoje indignada para ter o seu dia do basta. Escreva aqui. A vida começa a mudar quando você decreta o dia do basta. O que é o dia do basta? É o dia que você fala assim, não dá mais, eu não aguento mais viver desse jeito. Não importa se você não sabe ainda direito como fazer, você não tem medo, não importa. O dia do basta é o dia onde as coisas realmente começam a mudar. O meu dia do basta, porque eu também vivi dependente das minhas emoções, eu era dependente, refém dos medos. Eu não tinha essa segurança que hoje eu tenho na minha vida, como pai, principalmente, como marido, como filho, como profissional. Eu não tinha essa segurança, porque a minha autoestima sempre foi muito baixa. Muito baixa. Eu era muito magro na infância, dentes tortos, e aí eu fui me moldando a um personagem para agradar as pessoas, para ser valorizado pelas pessoas. Quando eu curei as minhas feridas emocionais, tudo mudou. E o meu dia do basta, sabe quando aconteceu? Há quase 11 anos, numa mesa de cirurgia. Eu tive um tumor aqui no pescoço e foi o dia que eu decretei para mim mesmo, já anestesiado, deitado, prestes a fazer a cirurgia. Eu estava deitado olhando para uma luminária, estava ouvindo a equipe médica arrumando os últimos detalhes para começar a cirurgia. Uma cirurgia tensa, de 6 horas, a gente só teve diagnóstico depois, porque não havia como fazer uma biópsia antes, pelo local aqui, né, no pescoço. Naquele momento, o meu dia do basta aconteceu. Eu disse para mim mesmo, uma frase bem curta, se eu sair dessa, eu vou ser feliz. E foi o que aconteceu. Não que a felicidade caiu na minha vida, como ganhar um bilhete premiado da loteria. Não foi isso. Eu tive que me desconstruir. Eu tive que deixar para trás alguém que eu honro muito, mas que não servia mais. Eu tive que deixar para trás hábitos, eu tive que enfrentar medos. Mas como é que eu passei por tudo isso? Com blindagem emocional.
curando as minhas feridas emocionais. Quando eu curei as minhas feridas emocionais, aí sim eu comecei a viver a felicidade de novo. Tudo bem? Faz sentido isso? Aí, Edivânia, saudades dessa live, ó, todos os dias às 8h15 da manhã. Alguns dias essa semana foi mais tarde, porque eu estava extremamente gripado, mas fiz todos os dias. A Meg, tem funcionado para mim. Como adulta, posso pôr um basta em tudo que me incomoda e me entristece. Obrigado, Meg, gratidão. Oi, Rosana, seja bem-vinda. Ó, eu preparei, para você que está aqui, tem uma aula para você entender com mais profundidade como eliminar a dependência emocional em até 60 dias. Como eliminar a dependência emocional em até 60 dias. Só para você ter uma ideia, eu vendi essa aula e eu decidi dar ela de graça, tá bom? Como é que você pode fazer para receber? Me manda um direct aqui no final com a palavra aula secreta. Aula secreta. E eu vou te mandar pelo direct o link para você assistir. É gratuito, não tem pegadinha não, pode ter certeza. Para você entender, talvez com mais tempo e profundidade, como eliminar em até 60 dias a dependência emocional. Para você realmente compreender. É uma aula relativamente curta, cerca de 1 hora, um pouquinho menos, para você assistir essa aula gratuita, tá bom? Então, assim que a gente terminar a live, me manda um direct, uma mensagem direta, com a palavra aula secreta, com a expressão, né? Aula secreta, que eu vou te mandar o link, tá bom? Para você assistir. Era sobre isso que eu queria falar com você. Uma linda sexta-feira. Amanhã, 8h15 da manhã, estaremos ao vivo. Talvez um pouquinho mais cedo ou um pouquinho mais tarde, mas em algum momento da manhã eu estarei ao vivo aqui para falar com você. Tá bom? Um grande abraço. Tchau!